Olá! Hoje a gente vai mergulhar num padrão bem específico de pressão arterial. Sabe quando a máxima, a sistólica, está lá em cima, mas a mínima, a diastólica, está mais para baixo? Isso aumenta a pressão de pulso e caracteriza o que chamam de hipertensão sistólica isolada, HSI. E o interessante é que isso é muito comum, viu? Principalmente em pessoas com mais de 65 anos. Chega a ser, sei lá, 60 a 80% dos casos de hipertensão nessa idade. A pergunta que fica é, por que, né? O que acontece no corpo com o passar dos anos para gerar esse padrão específico? Exato. E a resposta está muito ligada ao envelhecimento das nossas artérias, principalmente da aorta e das outras grandes artérias. Elas vão ficando mais rígidas. Mais rígidas, como assim? Elas perdem a elasticidade natural. Isso ocorre, bom, por algumas razões. Primeiro, tem a disfunção do endotélio. Aquela camadinha interna dos vasos. Isso, essa mesmo. Quando ela não funciona direito, contribui para o enrijecimento. E segundo, e talvez o mais importante aqui, é uma mudança na própria estrutura da parede da artéria. A matriz extracelular muda. A elastina, que é o que dá elasticidade, tipo um elástico mesmo, vai sendo trocada por colágeno. Ah, o colágeno, que é mais fibroso, mais duro. Justamente. É uma fibra mais resistente, menos flexível. E a consequência direta disso é que a aorta perde complacência. Complacência. A capacidade dela de se esticar, de acomodar o sangue que o coração bombeia? Perfeito. Pensa numa mangueira nova, bem flexível, e uma velha, ressecada. A velha é rígida. Com menos complacência, a pressão de pulso sobe. Elas têm uma relação inversa, né? E a pressão de pulso também depende do volume de sangue ejetado. E aí entra um negócio fascinante: as ondas de pressão. Cada batida do coração cria uma onda que viaja pelas artérias. Essa onda bate lá na periferia e volta, é refletida. Um eco, digamos assim. Tipo isso, em artérias jovens elásticas, essa onda refletida demora para voltar. Ela chega de volta ao coração depois que a válvula aórtica já se fechou. Isso até ajuda, sabe? Ajuda a empurrar sangue para as coronárias durante a diástole. Ok, faz sentido. Agora, pega uma artéria enrijecida, de uma pessoa mais velha. A complacência é baixa. Essa onda refletida volta muito, mas muito mais rápido. Ah, Ela chega de volta ao coração antes da válvula aórtica fechar. E aí ela se soma à pressão que o coração está gerando naquele exato momento da sístole. puxa! Então ela aumenta ainda mais o pico de pressão sistólica. Exatamente. É como se o coração tivesse que lutar contra a própria onda que ele gerou e que voltou rápido demais. Isso aumenta a carga sobre o ventrículo esquerdo e eleva a pressão sistólica. Entendi. Que doideira esse mecanismo da onda voltando antes. E a diastólica? Por que ela fica baixa ou não sobe junto? Boa pergunta. É que essa mesma rigidez que acelera a onda refletida também prejudica a outra função da aorta, a de reservatório elástico. Uma aorta elástica se expande na sístole e depois, na diástole, ela retorna devagar, mantendo a pressão no sistema. Como um balão que você solta o ar devagarzinho. Certo. A aorta rígida não tem essa capacidade de guardar pressão elasticamente. Entre uma batida e outra, a pressão cai mais rapidamente porque não tem essa sustentação elástica. O resultado é uma pressão diastólica que tende a ficar estável ou até diminuir um pouco. Ah, então essa combinação. A onda refletida rápida aumenta a sistólica e a falta de reservatório diminui ou mantém a diastólica baixa. Isso fecha o quadro da HSI. Precisamente, é a física do sistema que mudou com a rigidez. Entendi essa parte da rigidez, mas a gente sempre ouve falar de outros fatores na hipertensão. Sei lá, calibre dos vasos menores, o volume de sangue que o coração bombeia, problemas nos rins, o sistema nervoso. Eles não entram nessa conta da HSI no idoso? Ótima pergunta para a gente situar as coisas. Esses fatores são sim importantes para a pressão arterial em geral, claro, mas para a hipertensão sistólica isolada, especificamente no idoso, eles não são a causa primária. Hum. Olha só, o diâmetro da aorta pode até aumentar um pouco com a idade, mas o ponto-chave para HSI é a perda de complacência, a elasticidade das grandes artérias.
O diâmetro das arteríolas, os vasos bem pequenos lá na ponta, esses sim influenciam mais a resistência periférica total e, por consequência, a pressão diastólica. Certo, então o calibre dos pequenos vasos afetaria mais a mínima. Isso. O volume sistólico, quanto sangue o coração ejeta por batida, normalmente não muda tanto assim no envelhecimento saudável. Se ele diminuísse muito, a gente esperaria até uma queda na pressão sistólica, né? Verdade. Problemas nos rins, tipo o estreitamento das artérias renais. Isso pode sim causar hipertensão, ativando o sistema renina-angiotensina. Só que esse sistema costuma elevar tanto a sistólica quanto a diastólica, não gera esse padrão isolado da HSI. Entendi, ele não isola a sistólica. Exato. E por fim, o tônus simpático, a ativação nervosa. Em pessoas mais jovens, ele pode ter um papel maior, elevando a pressão. Mas nos idosos, a resposta dos vasos a esses estímulos adrenérgicos tende a ser menor. Então também não é visto como o principal motor da HSI nessa faixa etária. Então, resumindo a história toda, a HSI que a gente vê tanto em pessoas mais velhas é, na essência, uma consequência direta desse processo de enrijecimento das grandes artérias, né? A perda da elasticidade, a troca da elastina por colágeno. É isso. O ponto central é a menor complacência, que faz a onda de pressão refletida voltar mais cedo, aumentando a pressão sistólica, que o coração tem que vencer, e, ao mesmo tempo, essa menor capacidade de reservatório elástico faz com que a pressão diastólica não acompanhe essa subida, podendo até cair um pouco. É a física das ondas num cano que ficou mais rígido. Perfeito. Acho que ficou bem claro o mecanismo por trás desse tipo específico de